Oi pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo de geografia. Nele nós vamos estar falando sobre recursos naturais, extrativismo e biodiversidade. Antes de entrar no conteúdo deles, nós vamos entender um pouquinho como que eles fazem sentido no nosso dia a dia. Então, ao construir as nossas casas, pavimentar estradas, que é asfaltar as estradas, fabricar roupas, calçados e joias, os seres humanos usam várias matérias-primas retiradas da natureza. Então, olha só, gente, para eu poder fazer tudo isso aqui, construir casas, asfaltar aqui ou pavimentar estradas, construir o quê? Joias, eu preciso retirar matérias-primas da natureza. Aqui eu consigo ver do que a minha natureza é feita. Ela é rica em biodiversidade, tanto de espécies animais, olha o tucano, a onça, como de vegetais. Eu tenho desde o cacto até a floresta amazônica, a caatinga até a floresta amazônica, e eu tenho uma grande quantidade de água que o nosso país ele é rico. Então, vivemos num país com grande diversidade de animais e vegetais, além da água em grande quantidade. Ou seja, a natureza nos oferece aqui no país e no Brasil uma variedade muito grande de matérias-primas que são os recursos naturais. Ou seja, recursos naturais são os elementos da natureza que a gente acabou de ver. E eles são usados para sobrevivermos e para a gente desenvolver atividades e obter benefícios, como a gente viu lá. Então, para sobrevivermos, porque a gente precisa de comida, né? Então, pode ser frutas, vegetais, até produzir a parte industrial, alimentos industrializados, ou desenvolvermos atividades e obter benefícios, a casas, estradas, né? Como a gente viu. Muito bem. Então, o território brasileiro, o Brasil, né? O país Brasil, ele tem uma formação antiga, mas apesar disso, ele tem uma grande variedade de climas e vegetações que influenciam diretamente a diversidade de recursos naturais. Ou seja, como eu tenho vários climas e vegetações, eu também vou ter vários recursos naturais. Então, isso influencia diretamente a diversidade de recursos naturais. Então, aqui no Brasil, né, a gente vai estar estudando 3 recursos naturais: recursos hídricos, vegetais e minerais. Os recursos hídricos, olha aqui os hídricos, são recursos indispensáveis para a sobrevivência das espécies. A água presente em diversas maneiras e em grande quantidade no Brasil, né? Então, o extenso litoral do país, nós temos amplo acesso ao Oceano Atlântico, o que possibilita a gente explorar essas águas. Da onde? Do Oceano Atlântico. A água apresenta-se de diversas maneiras em grande quantidade no Brasil, né? E a gente é um recurso indispensável à sobrevivência das espécies, ou seja, sem a água a vegetação não sobrevive, os animais não sobrevivem e assim por diante. Quando se trata de água doce, presta bem atenção, 12% das reservas mundiais de água doce estão no nosso país. De que jeito que a gente consegue ver esses 12% de reservas mundiais de água? Nos rios, nos lagos, nos aquíferos. O que são aquíferos? Reservas de água que ficam no subsolo, por baixo da terra, né? Que estão aqui presentes, tá? Então, o país conta com a maior bacia hidrográfica do mundo. Quem é? A Bacia Amazônica, que fica na região norte, lá na Amazônia. Conta no país também com rios extensos, que são grandes e volumosos. E os setores de agropecuária, que é a criação de gado, e industriais, que é para fabricar os produtos industriais, são grandes consumidores de água, né? Então, por exemplo, a água é indispensável para irrigação, abastecimento de rebanhos, matéria-prima e meio de produção das indústrias. O que é o meio de produção das indústrias, pessoal? Usada nos processos de fabricação. Por exemplo, para eu fabricar algum produto, eu preciso refrigerar, às vezes aquecer a água, refrigerar a água, lavar os equipamentos. Então, é usado no meio da produção das indústrias. Olha aqui um exemplo, pessoal, de irrigação agrícola, tá vendo? São outras formas que eu utilizo a água, além dos rios, lagos, mares, na bacia hidrográfica, tá bom? Também para geração de energia elétrica, que a gente já viu. Bem, o outro recurso natural são os recursos vegetais.
eu tenho uma diversidade, ou seja, uma variedade de vegetais e espécies muito grandes e são usadas para várias finalidades, como, por exemplo, madeiras que são usadas para móveis, casas, construção, utensílios, objetos como lápis, né? E assim por diante. Eu também consigo usar os recursos naturais, por exemplo, os frutos, para alimentos, as folhas dos vegetais, as raízes e as ervas para a indústria farmacêutica. O que é isso? Produção de medicamentos, remédios. E também as espécies brasileiras são usadas para a fabricação, além dos medicamentos, também de vacinas para prevenir a gente de doenças, né? E cosméticos. O que são os cosméticos? São produtos para embelezar ou hidratar ou preservar, colorir os cabelos, as unhas, a pele, né? Então, olha aqui, pessoal, eu usando um recurso natural que é a madeira para construir móveis, por exemplo, tá bom? Outros objetos aí, como a moldura de um espelho. Bom, as principais reservas vegetais do país, onde se tem também a maior diversidade, a gente tem quais? As reservas vegetais do país, onde tem a maior variedade de vegetais? Na floresta amazônica, e o restante também está presente na Mata Atlântica e no Cerrado. Então, são 3 locais onde eu tenho bastante reserva natural do país e bastante variedade. Floresta amazônica, uma parte da Mata Atlântica e no Cerrado, tá bom? Bom, recursos minerais. Eu tenho os recursos minerais, que são os elementos presentes no solo e nas rochas que compõem a crosta terrestre, ou seja, que compõem a parte de solo do planeta. E esses elementos presentes no solo e nas rochas, são fundamentais e indispensáveis às pessoas, ou seja, para a sociedade, todo mundo. Por que eles são indispensáveis? Porque com eles a gente consegue fabricar transportes, que são os carros, os trens, os ônibus, os aviões, ferramentas, então martelo, a faca, a tesoura, utensílios domésticos, como a faca que a gente falou, o garfo, a colher, estruturas grandes de construção, então os metais que são colocados para construir os prédios, né, os guindastes e assim por diante, porque usam metais, que são minerais. Entre os principais recursos no Brasil, a gente tem quais recursos minerais? O ferro, o alumínio e o cobre. São 3, hein, pessoal? Ferro, alumínio e o cobre são os que mais se destacam. No passado, a presença de grandes jazidas. O que são jazidas? Depósitos naturais de minérios com algum valor econômico, ou seja, eu tinha depósitos naturais em algumas regiões que me forneciam dinheiro, né? Valiam dinheiro. Então, a presença de grandes jazidas, ou seja, de depósitos naturais de ouro, que ouro vale muito dinheiro, acabou atraindo exploradores do mundo todo. E aí, transformando essas reservas em grandes garimpos, né? Ou seja, os garimpos é um local onde ocorre a exploração de pedras e metais preciosos, até o esgotamento do recurso. Então, começaram a vir exploradores para o Brasil e começaram a transformar essas reservas em locais de grande extração dos metais, das pedras preciosas, que acabou esgotando esse recurso. Então, olha só aqui, pessoal. Aqui eu tenho um mapa que mostra as áreas de exploração dos recursos minerais, ou seja, dessas jazidas, né, que são depósitos naturais de minério. Então, aqui tem, espalhado por tudo aqui, carvão mineral, estanho, cobre, chumbo, manganês, ouro, o petróleo, que são minerais, né, fósseis, gás natural, sal marinho, diamante, calcário, flúor, potássio, fósforo, além dos que a gente já conhece, que são os 3 principais, tá bom? Vamos falar sobre a biodiversidade. Bio significa vida, diversidade, diferentes tipos. Bom, a variação de climas, solo, vegetação, relevo, disponibilidade de água faz do Brasil um país rico em biodiversidade. Por que ele é rico em biodiversidade, diferentes tipos de vida? Porque eu tenho essa variação do clima, solo, vegetação, relevo e a quantidade disponível de água. 1, 2, 3, 4, 5 variações, né?
Então, a biodiversidade no nosso território, no país, permite diferentes espécies de animais e vegetais. Ou seja, como o país é rico nessa biodiversidade, ou seja, diversidade de vidas, eu tenho diferentes espécies, né? Animais e vegetais. E eles são distribuídos pelo país de acordo com suas características e necessidades. De acordo com as características e necessidades do local. Então, olha aqui, pessoal. Aqui eu tenho várias... Aqui mostra a biodiversidade. Então, a quantidade de água, disponibilidade de água, a vegetação com o clima. Olha, aqui um clima seco, né? Aqui já é onde, por exemplo, a caatinga e assim, as araucárias e assim por diante. Clima, vegetação, solo, relevo, tá? As paisagens vegetais, como a gente já estudou, são a floresta amazônica, a mata atlântica, o cerrado, a caatinga, a mata das araucárias, as pradarias, a vegetação litorânea e o pantanal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de paisagens vegetais brasileiras. 8, cada uma de acordo com o clima, o solo, a quantidade de água presente e as suas características próprias. E que, por causa disso tudo, me traz espécies diferentes em cada local. Que espécies diferentes? De vegetação e de animais. Com relação aos animais no Brasil, conta com uma grande variedade também. De insetos, répteis, mamíferos, pássaros, peixes, entre outros. Eles se distribuem de acordo com a paisagem vegetal, do clima, do solo, do relevo, e também nos lagos, rios, mares que banham o Brasil. Porque a gente não está falando só de animais terrestres, nós estamos falando também de animais aquáticos e marinhos. Então, olha só, pessoal, aqui a gente consegue ver nitidamente, ó, é que no mesmo lugar, que é na floresta amazônica, eu tenho exemplo de 2 espécies diferentes. A Vitória régia, que ela é apresentada desta forma, e o mogno, que é uma árvore muito grande, né? Então, aqui é uma plantação, uma vegetação aquática e outra vegetação terrestre. Então, percebe que eu tenho uma biodiversidade de vegetação no mesmo tipo de paisagem vegetal que a floresta amazônica é diferente? Eu tenho uma biodiversidade diferente, ou seja, grande variedade de espécie. Aqui também, ó, com relação aos animais, uma grande variedade. Eu tenho o sapo, o tatu, a arara azul, eu tenho a onça pintada, né? Presentes, inclusive, em algumas regiões iguais, né? De paisagem vegetal. Então, o aumento das áreas urbanizadas, a retirada da vegetação natural, a poluição do ar e das águas representam grandes riscos e diferentes espécies acabam entrando em extinção. Porque são coisas da modernidade, são atitudes, ações da modernidade que vão representando riscos e trazendo extinção de algumas espécies, porque muda o clima, né? A área urbanizada no lugar, por exemplo, daquela vegetação, eu construí casas, prédios, estradas, a retirada da vegetação natural. Eu retirei a vegetação natural para construir casas, estradas, prédios, cidades. A poluição do ar devido às indústrias e das águas devido ao tratamento da vegetação das plantações com agrotóxicos, ou então as indústrias que jogam as águas com produtos químicos, né? Tudo isso. Então, é isso, pessoal.